Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, quando a gente faz críticas aqui ao governo chinês, eu quero deixar bem claro que não temos nada contra os chineses em si, mas o sistema que impera lá é um belo exemplo do que a agenda global quer implementar no mundo inteiro. É uma mistura de capitalismo selvagem com comunismo. Com certeza essa deve ser a mistura mais letal que deve existir no mundo. E para entender esse vídeo melhor, meus irmãos, o que a gente está querendo dizer aqui, deixar claro, é que tem coisas na vida que, se eu fizer a proposta a você nesse momento, só como exemplo, você prontamente recusaria e diria: olha, Davi, pega essa tua proposta aí e te dana com ela. Mas, se de alguma maneira eu conseguisse fazer a situação ficar tão ruim para você, tão absurda, que você procurasse saídas e não encontrasse mais, eu não precisaria ficar perto de você te oferecendo e te fazendo a mesma proposta o tempo todo. Quando a situação aperta, é natural do ser humano, qualquer um de nós, começar a pensar naquela proposta que foi feita. E sabe o que é mais engraçado nessa hora, meus irmãos? É que a proposta que antes pareceu absurda, você jamais aceitaria, começa a parecer cada vez mais atraente. Uma coisa que era totalmente sem lógica, começa agora a fazer muita lógica, muito sentido, e você começa a se perguntar e se questionar: mas por que não aceitar a proposta do Davi? Então preste muita atenção na matéria da nossa querida irmã Andresa Moraes, uma veterana aqui nas dicas. Desde já fica o nosso agradecimento em nome de todos. Ela nos envia essa matéria aqui, muito recente, de 16 de janeiro de 2021, que diz: China deve doar dinheiro para ajudar Amazonas. O país se organiza para ajudar o Estado a lidar com o colapso no sistema de saúde, principalmente na capital de Manaus. Então, peraí família, vamos entender um pouco o que é o governo chinês. Você vê que a mídia toda fala muito bem deles, isso vai ficar mais claro. Eles não falam das pessoas que somem lá, que contrariam o governo, não falam que o comunismo é o sistema que mais ceifou vidas no mundo, de forma muito desumana. Não quero nem entrar em detalhes para esse vídeo não ser bloqueado, mas vocês sabem bem, dê uma procurada aí, o comunismo no mundo, quantas vidas se perderam por causa disso. A mídia não toca nesse assunto. Recentemente eu quero indicar de novo esse vídeo para vocês, onde mostramos um grande empresário chinês, ou seja, sangue do sangue deles, uma das maiores empresas do mundo hoje. Um empresário fez uma simples crítica ao governo e de repente esse homem desaparece de uma hora para outra. Mesmo com compromissos marcados, mesmo com um programa de TV onde ele era um dos jurados, e o cara simplesmente some do dia para a noite. Logo em seguida vem a notícia que a sua empresa multimilionária agora será uma estatal chinesa e o homem simplesmente desapareceu. Então por que eu estou dando de novo esse exemplo para você que eu já citei no último vídeo que fizemos? Como podemos acreditar que um governo que age dessa forma com seus compatriotas, veja a terrível má distribuição de renda que rola na China? Quem tem muito, e quem não tem, só arruma de comer mesmo. E se o cara não tem pena nem dos seus, por que ele estaria com pena dos nossos? Por que estaria doando dinheiro do nada para nós brasileiros? Se não houvesse um interesse maior por trás de tudo isso. Uma coisa que reforça mais esse meu pensamento é que o único país que eu vi realmente ficar muito rico com esse mal terrível, conseguir lucrar muito, vender muitos produtos, é a própria China. Então vê o que está escrito aqui na matéria da mídia podre. A China se organiza para doar dinheiro ao governo do Amazonas e com isso ajudar o Estado a lidar com o colapso no sistema de saúde, principalmente na capital Manaus. O porta-voz da embaixada chinesa no Brasil, ministro conselheiro Qi Yuhui, disse: o valor ainda está em estudo e que a ideia é fazer doação na próxima semana, segundo informação da CNN Brasil. Segundo ele, a opção pela doação financeira se deu após a avaliação de que seria uma ajuda mais viável. O oxigênio é logisticamente muito complicado para a China, que fica longe, justificou. Será um gesto de amizade e solidariedade. Será juntado a todos o esforço para ajudar o Amazonas, afirmou o porta-voz da embaixada à coluna neste sábado, dia 16. Ainda segundo a CNN, empresas chinesas também se articularam para fornecer ajuda financeira ao Amazonas. Nesse caso, como não pode haver doação direta a governos, a contribuição deve ser transferida para a Federação das Indústrias do Estado. E aí já encerra a matéria, porque mais uma vez não interessa que você pense muito sobre o assunto. Agora, você vê que aqui, no finalzinho da matéria, você vê que quando se criou os países, leis internacionais foram criadas em seu primeiro momento para garantir a soberania de um país, para evitar que um país, através de propina, comprasse o outro. E você sabe que nessa vida, meus irmãos, não existe nada de graça, ainda mais vindo de um governo que é comunista e não trata bem nem os seus. Eu pergunto se essa ajuda viria, se nós não tivéssemos liberado agora, se o Bolsonaro não tivesse ficado na sua, como falamos no outro vídeo,
Por isso que é importante você acompanhar os nossos vídeos regularmente, porque nós damos muitas notícias e todas elas servem de raciocínio para vídeos futuros. Os nossos vídeos não são feitos aleatoriamente, a gente segue uma linha de raciocínio baseado nas informações que nós conseguimos aqui todos juntos, com o esforço de cada um. Tanto quem comenta, tanto quem manda matéria. Enfim, eu digo que esse canal é a união de todos nós. E lá nós mostramos que o Bolsonaro vai permitir que a Huawei chinesa participe do leilão da 5G. Você sabe que o Trump tinha acusado a Huawei chinesa de tinha banido dos Estados Unidos e pediu que outros países parceiros fizessem a mesma coisa, e Bolsonaro, obviamente, aderiu a essa ideia. Só que aí vale lembrar mais uma vez do exemplo que eu dei logo no começo desse vídeo. A proposta, que no começo parece absurda, impensável, inaceitável, eu causo uma situação tão ruim aí na tua casa que de repente a proposta começa a ficar cada vez mais atraente. E é o caso de Bolsonaro agora, que vai permitir, como falamos no último vídeo, repito, é importante você assistir os nossos vídeos regularmente. Ele disse que não vai mais interferir, a Huawei vai poder participar do leilão e com certeza vai adquirir a maior parte. Outra coisa que, ao meu ver, explica essa boa vontade do governo chinês, está aqui nessa segunda matéria que a gente vai ver juntos agora. A Anvisa aprova também o uso emergencial da vacina de Oxford. Eles colocaram assim, né? Porque a vacina de Oxford tem muita gente torcendo por ela, mas também aprovaram a vacina chinesa. A Anvisa iniciou na manhã deste domingo a votação sobre a autorização emergencial de uso das duas vacinas contra esse mal terrível. A matéria é de 17 de janeiro de 2021. Uma matéria bem pequenininha também, 5 ou 6 linhas, e diz: a área técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recomendou neste domingo a aprovação do uso emergencial das vacinas, tanto a chinesa como a de Oxford. O corpo técnico recomendou também que as vacinas sejam monitoradas. A Anvisa iniciou na manhã deste domingo a votação sobre a autorização emergencial do uso das duas vacinas. O aval para o uso dos imunizantes ainda depende de votação da diretoria do órgão, prevista para ser concluída ainda neste domingo. A vacina da China é produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Já a vacina de Oxford é desenvolvida pela AstraZeneca, em parceria com a Universidade Britânica e capitaneada no Brasil pela Fiocruz. Aqui se encerra a matéria, meus irmãos, e muito antes, há mais de um mês atrás, pelo que eu vi, eles tinham plena certeza da autorização, mesmo com a eficácia apenas de 50%. Já estavam colocando lá nos vidrinhos e rotulando. Os caras tinham plena certeza que isso ia passar. Agora, vocês anotem o que eu estou dizendo, guardem esse vídeo. Eu tenho plena certeza, meus irmãos, embora não seja dono da verdade, nem tenha bola de cristal para adivinhar o que acontece, mas tudo me leva a crer que, se as pessoas não aderirem a essa ideia, né, de tomar esses produtos aí, o que vai acontecer é que o nosso parlamento vai começar a pensar na sua saúde mais do que você mesmo e vão votar pela obrigatoriedade, ok, do uso desses produtos, mesmo com a taxa de aprovação de apenas 50%. Eles vão, se possível, caçar até o Bolsonaro, que é contra, vão tirar o mandato dele. E só por isso, né, meus irmãos, como o próprio Cabo Daciolo já alertou também, já percebeu essa jogada, se tá ruim com o Bolsonaro, se você não tá gostando do governo dele, imagine como ficaria colocando Mourão, um maçom de grau 33 aí, no lugar do cara. Porque uma coisa que ficou bem clara, inclusive a gente alertou também aqui no canal, desde o começo da época da campanha, que Mourão foi anunciado como vice, que a gente dizia que general não aceita a ordem de capitão. E desde o comecinho você vê contradições. Mourão diz uma coisa, aí Bolsonaro corria para dizer outra. Como ele chamou praticamente de vagabundo quem recebe o 13º. Ele que, quando o Bolsonaro criticava a Globo, ele ia lá conversar, amenizar as coisas. Faz isso até hoje. Então imagine ele sentado no lugar do Bolsonaro. Ele que em discurso também já fez que temos que privatizar sim as nossas terras que fazem fronteiras, por que não? Tem tudo aí no canal, se você der uma procurada você vai achar tudo. Ou então procure por conta própria no YouTube. Não tô aqui só para ganhar sua view não, quero que você se informe. Procura aí os discursos de Mourão, coloca aí. Mourão fala sobre a privatização das terras da fronteira. Procura aí que você vai achar muita coisa. E vão aprovar a obrigatoriedade de uso desses medicamentos. É o que eu tô vendo, é o cenário que está sendo criado, é isso. A mídia, a esquerda inteira, está fazendo muita pressão para que isso seja feito. Alegando, como sempre, usando a bandeira da saúde, a bandeira do teu bem-estar. Então, meus irmãos, eu tô avisando isso para vocês em primeira mão. Fique esperto. Eu não vou me alongar muito porque esse tema é difícil de falar aqui. Não é de hoje que eu digo para vocês que as plataformas estão se tornando cada vez mais entretenimento. Elas não querem pessoas como eu falando informações que devem ser dadas pela mídia, pelas autoridades. Não querem uma pessoa como eu, uma pessoa como você,
questionando e mostrando outro ponto de vista na matéria que a grande mídia, a poderosa, está passando. Então, como não dá para combater a verdade com mentira, o jeito é restringir a nossa opinião. Por isso mesmo, meu irmão, eu conto com a tua ajuda, peço que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas comecem a entender o que realmente está acontecendo, sem fantasias, a mais pura e dura realidade. Eu conto com você, meus irmãos, comenta o que você pensa sobre isso, se você concorda ou discorda. Aqui você será sempre respeitado e a gente volta amanhã, se assim o Criador permitir, às 7h30 da manhã, se Deus quiser. Um abraço e sempre encarando o sobrenatural.